Olá, meu nome é Rony Kuzma e seja muito bem-vindo à terceira temporada do Beleza Antirracista, uma iniciativa da Orolab, dedicada a transformar o antirracismo em um vetor de competitividade para os tomadores de decisão do mercado, do universo de beleza e bem-estar. E nada melhor que começar essa nova temporada, onde a gente vai focar muito as relações de beleza e saúde mental, com uma pessoa muito especial, que é a Pri Cordeiro. Pri, conta pra gente, quem que é você na fila do pão? Ai, primeiro, que honra fazer parte da nova temporada. Obrigada pelo convite. É sempre muito especial poder fazer essas trocas contigo. E quem sou eu na fila do pão? Bom, sou a Pri Cordeiro, uma mulher preta de 39 anos, filha da dona Jo, do seu Maurinho, uma pessoa extremamente curiosa e muito ávida por ser da mente humana. Como é que a gente se transformou e vai se transformando no que a gente é, e em função do quê, e por que existem essas funções, enfim. E aí tudo isso me trouxe para o universo da psicologia, né? Então, me formei em psicologia em 2024. E a psicologia foi fruto de uma transição de carreira também, onde, nossa, atuei em diversos lugares, diversos rolês, fazendo diversas coisas, mas sempre trabalhando junto com pessoas, então gestão de projetos, coordenação de equipes, RH, né, na frente de pessoas e cultura, então eu sempre estava muito ali no contato com as pessoas. Eu acho que tudo culminou para hoje eu me tornar aí, profissionalmente uma psicóloga. E é isso, essa basicamente sou eu na fila do pão. Muito bom. E parabéns, porque essa jornada, a jornada de transição, ela é sempre muito complexa, né? Não é tão romântica quanto as pessoas contam. Então, parabéns. É muito orgulho de poder ter acompanhado. E pra gente começar, a gente sempre faz uma pergunta padrão e que vem se tornando um direcionador muito importante para a gente entender a nossa relação com os mercados que a gente interage, né? Principalmente falando de beleza e bem-estar. O que significa beleza para você? E a partir da sua definição, você se sente representada pelo mercado de beleza? Você sabe que eu nunca tinha parado para pensar que há um tempo atrás eu não tinha refletido sobre o que é beleza. Eu comecei a refletir a partir das nossas trocas, o que foi muito bom. Mas antes, para mim, beleza passou por alguns lugares. Então, num primeiro momento, a criança que é a bonitinha do papai e da mamãe. Você não sabe muito bem o significado, mas você se sente bem-quista. Então, vem desse lugar do, eu sou a bonitinha de alguém. E aí fui passando para outros contatos sociais, escola, amigos e etc. E aí a beleza entrou num lugar de eu não sou bonita, né? Ainda mais fui criada num bairro da cidade de São Paulo que é majoritariamente branco, só para dar esse contexto também, aonde não havia representatividade. Então o conceito de beleza não se aplicava para mim. Eu era diferente, né? Então, nessa época, eu fui para um lugar totalmente oposto do eu sou bonitinha de alguém e tudo mais, para o lugar de beleza é uma coisa fútil, porque as pessoas não olham o que as outras têm para oferecer por dentro, ficam olhando só o externo, etc. Então, eu fui para esse lugar da rebeldia e de defender que beleza era futilidade. E aí, depois, isso foi sendo reconstruído, né? E aí a gente vai começando ali na fase do final da adolescência para a vida adulta, volta a ser a beleza voltou a ser para mim objeto de desejo, então eu sou bonita porque sou desejada pelo outro. Então, eu acho interessante, depois que a gente começou a trocar, pensar nessa jornada, assim, de que a beleza, ela não tem uma definição, né? Ela tem processos de acordo aí com o contexto de vida de cada um, né? De acordo com a geografia de cada um, de acordo com raça. Então, não tem como a gente não racializar esse discurso, né, e até, enfim, o possível conceito de beleza. Para mim, né, Priscila, na minha jornada foi um processo, e aí eu fui descobrindo a importância dele muito tempo depois e muito por conta das representatividades que foram sendo criadas, principalmente pela mídia, né, que é o que a gente tem acesso, a gente se vê em outras pessoas,
A gente vê a nossa beleza representada nos lugares e tudo mais, não tanto quanto deveria, mas comecei a ver. Só que eu comecei a ver a partir da fase adulta ali. Então, para mim, antes, o que era objeto de desejo, né? Então, ser bonita é um objeto de desejo, se eu sou desejada, então por isso eu sou bonita, começou a ter um outro significado. Não, eu sou bonita e a beleza não é algo fútil, porque a beleza, ela está intimamente ligada com saúde mental, né? Porque beleza é autocuidado também. Beleza tá no olhar do outro, mas também tá no meu olhar, e para estar no meu olhar eu preciso estar cuidada, eu preciso ter rede de afeto, eu preciso estar terapeutizada, né? Eu não gosto muito desse termo, mas é o termo que as pessoas têm utilizado, eu acho que resume bem. Então, para mim, beleza é processo. E é um processo que ele vai de acordo com o contexto de cada pessoa, onde cada pessoa está inserida, o que aquela pessoa teve de informação, o que aquela pessoa tem de representatividade. E aí, dito tudo isso, e aí pensando em mercado de beleza e pensando nessa mesma trajetória, né? Não sinto ainda, tá, que o mercado de beleza me represente enquanto uma mulher preta, enfim, que fui criada em contextos majoritariamente brancos e que, portanto, beleza para as outras pessoas era outra coisa, e não dá para falar que isso está totalmente apagado, porque não está, ainda tem marcas, ainda tem traumas a respeito disso, ainda tem inseguranças a respeito disso. E se tem insegurança é porque o mercado não cobriu 100% dessa reparação histórica, eu diria, tá? Porque se não tinha representatividade, o mercado de beleza, ele tem como cerne também fazer ali a propaganda dos produtos que ele fabrica e tudo mais, e também essa instituição, o mercado não fez um bom trabalho, isso considerando nós, mulheres pretas. Vou falar nós, eu sei que eu não represento 100% da população, mas porque, enfim, é realidade posta, né? A gente demora para se sentir bonita nesse lugar da beleza estética. A beleza estética está intimamente ligada com o mercado está intimamente ligado com o contexto histórico, e isso vai puxando esse processo que, às vezes, é um processo de sofrimento, e às vezes é um processo que a gente não para refletir. A gente só para refletir quando tem um outro falando sobre isso. E a primeira pessoa de mercado que eu tive contato e que falou de beleza comigo, que me fez pensar de uma outra forma, inclusive pensar nesse processo, você, que é um homem negro, que também está inserido dentro desse mercado, que deve ter sido uma loucura também, né, para você trabalhar beleza antirracista, que é uma coisa super importante, e fazer com que outras pessoas consigam pensar e se sentir pertencentes e confortáveis de falar a respeito das suas trajetórias, enfim. Então, basicamente é isso. Não sei se eu respondi, porque eu sou falante, e aí eu vou puxando para outros lugares, mas vai me guiando aí, tá bom, Raoni? Incrível, foi incrível, foi lindo. E, e tinha uma coisa que eu queria muito te perguntar. Eu tive o privilégio de ler um estudo brilhante que você desenvolveu, contando muito dessa nossa trajetória das interseccionalidades, das violências nesse processo de formação de autoimagem, identidade, né, e construção de subjetividade das pessoas pretas, a partir do viés da psicologia. Eu queria muito te perguntar uma coisa, até parafrasear nossa diva Lélia, que ela fala, né, que a gente se torna negro numa jornada ao longo da vida. Como é que foi a sua jornada de formação de autoimagem e agora com todo esse contexto da psicologia, você consegue olhar como essa disciplina tão importante te faz entender o que é essa autoimagem hoje e o que ela era antes? Não sei se fui claro, desculpa, é que eu quero saber um monte de coisa. Mas você consegue contar um pouquinho pra gente disso? Consigo. Você estava perguntando, né, como é que você formou a sua autoimagem e tudo mais, eu fico pensando, eu sou muito das palavras, né. Então, quando você pergunta "formou", como se isso já tivesse estabelecido, me gera um estranhamento, porque não está estabelecido. Apesar de eu ser uma mulher de 39 anos, já com enfim, com privilégio e direito, acesso à informação e etcétera,
a minha autoimagem ainda está no processo de formação, ela ainda está. E quando eu falo isso e vou me escutando é bizarro, né, porque o que é esperado da sociedade é que você já tenha uma autoimagem formada e etcétera, ainda mais quando a gente tem o privilégio do acesso às informações, e diversas outras camadas de privilégio que outras pessoas não têm. Mas apesar de tudo isso ainda não está formado, porque, enfim, tem dias que e aí falando, né, do se olhar, assim, no espelho, me olho no espelho e tô achando que, meu, me encontrei e é isso, essa é a minha moda, essa é a minha estética, é isso que eu gosto, etcétera. E tem dia que eu olho e falo: "Meu Deus, quem é essa pessoa?". Não me encontrei ainda e já estou com 39 anos, então, ainda é um processo de eu diria que de aprendizagem, né, porque, principalmente quando a gente fala sobre beleza antirracista, a gente está aprendendo muito agora, é muito recente, e a gente não é enciclopédia, né, por mais que nós sejamos pessoas pretas, a gente não é enciclopédia, a gente foi literalmente vivendo e aprendendo. Então tô aprendendo, acho que o processo de aprendizagem é válido, mas às vezes ele é um pouco violento, né, porque, poxa, tem tanta coisa que eu também poderia dar foco fora desse universo de autoimagem, que se ela já tivesse estabelecida, eu poderia dar foco em outras coisas, e eu ainda estou dando foco nisso, por conta de uma série de contextos. Enfim, então ela está o processo de autoimagem ainda está em formação, respondendo aí a primeira parte da sua pergunta. E estudar psicologia me fez entender a importância disso, não pelo olhar da futilidade, né, que era um olhar que eu tinha antes, para um lugar de se você tem a sua autoimagem estabelecida, você tem segurança suficiente para ocupar lugares e para fazer aquilo que você quer fazer e se reconstruir como você quiser e etcétera, então é super importante. A psicologia me fez, né, lançar esse olhar, mas também a psicologia me fez olhar para essa questão contextual de maneira crítica, né, porque não é tão simples quanto se olha e se aceite, hoje tem representatividade e etcétera. Também tem a questão da subjetividade que você falou que é muito interessante, que é afetada ali a partir da família, das redes de afeto, daquilo que a gente tem contato hoje, principalmente nas redes sociais, que vai nos afetando. Na medida em que a gente é afetado, a gente vai afetando outras pessoas também, enfim, também estou sendo eu não sei se eu estou respondendo a pergunta ou se estou fugindo um pouco dela, tá, mas dito tudo isso, tá, então, processo de autoimagem, e eu não vou generalizar, eu vou falar do meu, ele está sendo construído e reconstruído e desconstruído e destruído todos os dias até hoje, 39 anos. E a psicologia e, portanto, a terapia, ela também tem esse poder da gente olhar para várias camadas, né, da gente enquanto ser humano, não só aquela parada de: "Ah, o seu inconsciente, consciente, blá-blá-blá", não, para a realidade posta, que é o teu corpo, o espaço que você ocupa, e o quanto é importante você estar bem com você mesmo, isso também é promoção de saúde, né, então a psicologia me fez enxergar, para essa questão de autoimagem e de beleza, também como promoção, de saúde mental, de bem-estar, faz parte, né, de todo o contexto. Respondi eu também, fui Não, viajei. foi ótimo, porque você trouxe um ponto que eu achei incrível, que é isso, né, a gente ainda está num processo de formação, né. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta, pegando um gancho muito dessa relação do lance político da nossa beleza, quão exaustivo é esse construir, reconstruir, desconstruir, reconstruir, porque a gente está falando de um processo de formação que ele também é um processo de ressignificação constante, né, com o mundo que a gente vive, que é avesso a gente. Quão exaustivo isso é e como isso afeta a sua saúde mental? A gente pode falar, que eu acho que esse é um ponto muito importante. Se olhar no espelho e se sentir bem é um ato revolucionário, é um ato de rebeldia, é um ato político ou é só um ato estético? Ele deveria ser um ato natural, né, mas dado todo o nosso contexto, ele é um ato revolucionário sim, ele é um ato político sim. Porque quando você se olha e você se sente bem,
você levanta da cama, né, que parece que é pouco, né, parece que é mas todo mundo precisa levantar, mas para você ter força para levantar da cama, para fazer as suas coisas, você precisa estar bem. E você precisa se ver bem, né, você enfim. E aí, com tudo o que foi acontecendo aí na nossa história, né, com a nossa vivência, né, sendo subjugada, com racismo científico aí colocado, né, da gente ser visto como ser inferior em todos os aspectos. E a gente ter nascido nessa realidade posta, né, e eu ouço muito, vou só tirar, meu brinco caiu aqui, galera, problemas técnicos, e aí eu tenho uma questão de ficar só com o brinco tirando. É. Então, dado que a gente já foi colocado, né, a gente nasceu numa realidade posta, onde a nossa vivência, a nossa estética, a nossa inteligência, tudo que aquilo que a gente fez para a sociedade é inferior, é inferiorizado em relação à supremacia branca, que se coloca desse jeito porque quer se manter no poder. Então, a gente conseguir se olhar e se achar bonito e para seguir em frente é sim um ato de revolução, é sim um ato político. E por ser um ato de revolução, então toda vez a gente tem que ser resistência, cansativo demais. Porque é isso, né, e o mecanismo do racismo, ele é propositivo, é justamente para que a gente canse, é para provar todo dia a nossa resistência. Então tem que ficar focando também nisso, né, e não ter a possibilidade de focar só, sei lá, vou focar só no meu trabalho, né, eu não preciso focar em, sei lá, acordar e arrumar o meu cabelo, porque Deus o livre aparecer com esse cabelo que as pessoas chamam disso, isso e aquilo, eu tenho que estar sempre, arrumado, lembro até da minha mãe falando: "Você sempre tem que sair, super bem arrumada e super cheirosa e super", né, você não pode só levantar e sair e ser você, você tem que estar sempre, não diria nem formando, mas você tem que colocar uma máscara ali, que é resistência também, né, para você estranha essa vai soar estranho, mas mostrar que tá bem, mas você tem essa energia para estar bem e para você focar nas outras coisas que você tem que focar, que é trabalho para pagar boleto, que é nas relações, porque, enfim, a gente somos seres que a gente vive de relações, então são vários focos, mais isso, né, mais o você se olhar e você tem que estar bem, pensando em todo esse histórico, pensando que a gente já sabe que a gente é subjugado, por mais que esse debate tenha tido alguns avanços, mas a gente sabe que não é o suficiente. Então, assim, beleza é sim um ato de resistência, é sim um ato político por conta do histórico onde a gente foi colocado. Deveria ser um ato normal, mas ele não é, né? E aí me contrapondo aí a galera que fala que somos todos iguais e não, não somos, porque os contextos são diferentes, e os obstáculos e desafios são diferentes. Então, é um ato político, um ato de resistência, não do lado romântico da coisa, de olha, nossa beleza é resistência, não é desse lado romântico. Tá? É do lado que cansa, porque não deveria ser assim, naturalmente não deveria ser assim, mas foram sendo impostas barreiras aí, inclusive pela própria ciência, e aí política, economia, etc. E aí a gente se levanta porque a gente, né, é resistente, etc. E vai ser cansativo. É extremamente cansativo se construir, reconstruir, desconstruir, apesar das pessoas que não fazem a leitura dos privilégios que elas têm, trabalharem esses conceitos de construção, reconstrução como uma coisa que é muito bonita. "Ai, é muito bonito você fazer esse movimento todos os dias", tá. Quando você tem camadas de privilégio, de fato, deve ser muito legal mesmo. Agora, quando você sai de um outro lugar, é só cansativo. Só que a gente tem que continuar, né, e a gente faz muita questão, e isso é muito importante, mas é cansativo. Nossa, e te ouvindo, de fato, né, como é exaustivo a gente só existir, né? A gente tem que ter uma camada de resistência para essa existência que torna tudo muito complexo, né? E aí eu queria te fazer perguntar, porque você puxou uma camada muito importante, acho que principalmente quando a gente fala de saúde mental, de como a ciência ela é racista. E a ciência é extremamente racista, isso é excessivo. A ciência e a academia são ambientes extremamente racistas.
Isso é simplesmente patético, né? Porque são lugares de livre pensamento que deixam claro que existe uma aspas nesse livre aí que torna tudo quase uma maquiagem para se manter as mesmas dinâmicas, os mesmos propósitos e as mesmas premissas para que a sociedade continue do jeito que ela está. Na tua percepção, quão psicologia ela está preparada para lidar com um sujeito preto, pardo, indígena, que começou a quebrar o seu processo de embranquecimento e hoje se olha no espelho e fala: Cara, eu existo, que lindo. Eu sou lindo, eu posso ser lindo, eu tenho esse direito ao auto-amor. Você acha que se uma pessoa dessa achar um psicólogo formado, qual que vai ser o impacto disso na vida dela? Porque a ciência não está preparada para lidar com os seres humanos para além de um padrão eurocêntrico. O que você acha desse processo? A psicologia está pronta? Psicologia, ela nunca vai estar pronta, porque ela é uma ciência que ela está em construção, né, desde sempre, porque o objeto de estudo está sempre em construção. Então ela nunca vai estar pronta. Só que eu acho que essa noção de que ela nunca vai estar pronta, as pessoas, os profissionais, né, não todos, não dá para generalizar, mas tendo aí como base a academia, etc., eu acho que os profissionais ainda não conseguem, abraçar e assumir, né, a psicologia é uma área que ela está em construção, né, e isso desde que ela foi criada, né, é uma área que ela não está pronta, não é sobre: "Olha, tem essa fórmula mágica aqui para a gente trabalhar", não existe isso. Se o objeto de estudo ele está, em constante evolução e revolução e etc. Isso é da natureza da psicologia. Então, de fato, ela não tem que estar pronta. Se alguém responder para você que sim, está pronta, é melhor repensar um pouco, porque ela não vai estar pronta nunca, né. Então, cabe a nós, profissionais da psicologia, ir transformando ela na medida em que a gente for acompanhando aí a transformação da sociedade, dos grupos culturais e etcétera, tá. E aí, sobre uma psicologia que ela seja antirracista, ainda a gente tem muitos passos pela frente, muitos, assim, porque, durante a formação parece um tabu falar a respeito, de racismo, né, parece um tabu, assim, porque e ainda mais que são ambientes que ainda são majoritariamente brancos, então a gente ainda escuta que: "Ai, falar de racismo não é meu lugar de fala, eu sou uma pessoa branca", como se, né, não fosse um problema da branquitude. Então é um assunto que ele quase não é falado dentro da academia. E quando são propostos trabalhos científicos nesse sentido, é algo que é meio abafado, é algo que não segue em frente, são discussões que não seguem em frente. Então, se não existe a discussão, e a psicologia também, ela é sobre isso, é sobre debates e discussões sobre diferentes pontos de vista, não existe absolutismo em absolutamente nada de lá. Mas se não existe nem uma entrada para um debate, né, e com a branquitude, inclusive, porque o racismo foi um produto da branquitude. Então a branquitude tem que estar nesses debates, tem que abrir portas para isso, tem que discutir mais sobre isso, mas isso ainda não existe, principalmente dentro do universo da psicologia, que é uma área que, ao meu ver, é extremamente importante para combater, né, o racismo. Inclusive, isso está no nosso código de ética profissional. A gente tem que fazer frente contra qualquer tipo de discriminação, contra o racismo, né? E aí, fazer frente não é falar que não é o meu lugar de fala e eu não falo sobre o assunto, porque isso é uma postura neutra. E nós, como profissionais da psicologia, a gente não pode ter postura neutra diante de nenhum tipo de discriminação. Isso é código de ética profissional, né? Só para deixar bem claro. Só que para a gente fazer frente e não ter postura neutra, a gente tem que aquecer cada vez mais esses debates e não dentro dos muros ali da, da academia, né? É para fora, é para além.
É fazer letramento com a sociedade, é com quem está em volta, com o paciente, enfim, é fazer frente real. A nossa atuação ela é política, portanto, se ela é política, ela tem que promover a transformação de tudo aquilo que é zela dentro da sociedade, né. Mas hoje ainda a gente está muito distante dessa realidade, Rá, de ter uma psicologia de fato antirracista. A psicologia, ela nunca vai estar pronta de fato, e que bom, né, que ela não esteja pronta, que a gente vá transformando ela, mas que a gente entenda também as realidades postas e que a gente não tenha posturas neutras diante, de atrocidades, né. E hoje ainda, existe uma postura muito neutra falando de profissionais, assim, no sentido de: "Ah, eu não falo sobre isso", é muito no lugar de: "Ah, minha abordagem eu falo sobre isso, ai, nunca ouvi falar sobre isso, eu preciso aprender", e fica nessa constante: eu preciso aprender", não chega lá. E se essa pessoa não chega lá, ela está atendendo pacientes, ou está dando aula, ou está fazendo supervisão, essa informação ela fica retida, em bolhas, ela não fura a bolha. E é importante que se fure a bolha, assim. E quem tem que puxar são pessoas que têm como cerne a promoção de saúde mental. É uma responsabilidade muito grande, assim, que eu, particularmente, espero poder puxar com força. Nossa, Pri, isso é muito incrível, né? E ao mesmo tempo é um ponto muito crítico, né? Porque a gente, de fato, né? A psicologia ela é orgânica, ela vai sendo estruturado conforme a demanda, né? A ética hoje é diferente da ética 15 milhões de anos atrás, quando você não tinha questões para lidar, né? Então ele é muito temporal. E ao mesmo tempo fica essa relação de, como você comentou, que eu achei muito brilhante, que o racismo é estrutural. Eu não tenho espaço de fala, eu não tenho isso, eu não tenho isso, e acaba se construindo um universo de desculpas para se manter mais uma vez nessa mesma dinâmica, né? E aí, caminhando para o final, muito rápido, Já! porque tá muito incrível, tá muito incrível. É, entendendo, né, que imagem cria imaginário, cria significado, cria mundo. Que dica e que puxão de orelha você daria a um tomador de decisão desse universo da beleza que ainda acha que ele não tem nenhuma responsabilidade sobre esse contexto de manter um país racista enquanto um país racista? Ai, olha, primeira coisa é estudar, né. "Ah, eu não tenho responsabilidade sobre isso, eu já tô aqui nessa realidade posta", tipo Chicó, só sei que foi assim e, enfim, eu não sei ainda, eu preciso aprender. Então, assim, precisa aprender, essa é a realidade posta, porque é a frase que, não sei você, é a frase que eu mais escuto da branquitude. "Eu preciso aprender, eu ainda não sei", tá bom. Isso já é uma realidade posta, e daí? A partir disso, o que que você faz? Já que a realidade posta é você não sabe, e já que a branquitude tem privilégio do acesso à informação, então a minha primeira dica é vai estudar. Vai estudar a história, vai estudar o contexto no que se deu, o racismo principalmente, né. Essas informações elas existem, elas estão aí, tem acervos, tem artigos científicos, tem livros, tem vídeos, tem podcasts, enfim, vai estudar a história. Eu acho que a gente precisa entender de contexto histórico antes de mais nada, voltar lá na origem da coisa, entender como ela se deu, para que a gente consiga refletir minimamente, de maneira crítica e pela nossa própria cabeça, cara, o que foi que aconteceu. E a partir daí, lidar com o que vem a partir desses estudos, porque vai rolar uma raiva, uma culpa, vão rolar sentimentos que são incômodos para as pessoas, porque a gente também, enquanto ser humano, não aprendeu a trabalhar com esses sentimentos, né? Culpa, raiva, é sempre num lugar de, ah, eu não posso sentir. Ah, então aí terceiriza essa culpa, e as coisas continuam da maneira como elas estão estáticas. Então a gente tem que aprender a trabalhar com o que vem a partir daí. Porque a gente ter contato com esse tipo de contexto de verdade, ter um pensamento crítico, ele mobiliza as nossas barreiras de defesa, né? E essa mobilização
essas barreiras de defesa vêm disso, de ódio, de culpa, e aí vem esse lugar de, tá, o que que eu faço com essas informações a partir daqui? Porque como é que e aí vem eu acho que isso bate em todo mundo, que é a síndrome de vou salvar o mundo, né? Não, a gente não vai salvar o mundo. E aí abaixa em bola pra caramba, porque não existe salvar o mundo. Nosso cérebro, inclusive, é preguiçoso. Ele, né, para manter a gente de pé, ele tem que trabalhar muito. Então, a gente vai para esse lugar de eu tenho que salvar o mundo, a gente fica ali parado, e sempre voltando para esse lugar do, né, "Ai, não consigo, então eu vou parar". Não. Então não é sobre salvar o mundo, mas é sobre você fazer o que você pode, que é exatamente o que você falou, Rádio, assumir a sua responsabilidade no processo. Então, o que eu faço no mundo hoje, agora? Qual é o meu papel do mundo? É ser um tomador de decisão, no mercado de beleza, por exemplo? Cara, deixa eu entender o que que eu estou fazendo aqui dentro do meu negócio para poder fomentar debates a respeito do racismo e ir letrando as pessoas, porque não sou só eu que tenho que saber sobre isso, e aí virar aquela pessoa que super intelectualizada e está numa palestra falando sobre assunto verborragicamente, ou está na mesa de um bar, né, ali sendo esquerdomacho, esquerdofêmea, mas não fazendo nada de fato. Então tem que fazer. Então essa informação ela tem que chegar aonde quer que você esteja. Se você é tomador de decisão dentro de um mercado, isso tem que chegar para o teu time. Você tem que formar um time antirracista, pessoas antirracistas, e fazer com que essas pessoas vão disseminando isso. É como um ciclo, né? Assim como o racismo ele foi se estabelecendo ciclicamente, a ponto das pessoas falarem que é estrutural, de fato ele se tornou estrutural, mas ele não é abstrato, né? Ele teve um mecanismo ali, né, concreto. Então, as ações antirracistas elas também têm que ser concretas e tem que ser num lugar de disseminação onde eu tô. Onde eu tô, eu posso fazer isso. É possível para mim fazer isso, então eu vou fazer, né? Então, eu vou debater sobre o assunto, eu vou criar políticas antirracistas. De fato, eu vou ser uma pessoa antirracista. Ser, né? É sobre agir, é sobre concreto, não é sobre o abstrato de ficar falando bonitinho ou enfim. Ou parar de falar algumas palavras, né? Que o letramento não é sobre isso também. Ah, eu não posso falar mais criado mudo. Cara, não é só sobre isso, né? É sobre ações, é um universo muito forte. O antirracismo, ele é um conjunto de ações que é muito complexo e muito intrucado, só que a gente tem que começar de algum lugar. Então, tomadores de decisão, estudem, nunca perde. Vai estudar nosso contexto. A gente está num contexto brasileiro, é latino-americano, então vamos se ater a isso, né? Porque às vezes a gente quer viajar e falar de outros lugares. A gente está no contexto Brasil, então vamos estudar o contexto Brasil. Vamos entender e dar conta das barreiras de defesa que vão ser mobilizadas a partir desses estudos, desses debates. Vamos entender que pessoas pretas não são enciclopédia. Essa é uma parada, assim, porque tenho observado muitos movimentos, enfim, faz um tempo para cá já, de vai ser o mês da consciência negra, eu quero falar de ações antirracistas. Eu vou chamar uma pessoa negra para falar sobre isso e tudo mais. Ok, né? Porque, enfim, até entendo a linha de raciocínio, mas pessoas negras não são enciclopédia, porque as pessoas negras não foram as pessoas criadoras do racismo. O racismo é herança branca. Então, tomadores de opinião, e estou generalizando porque a maioria é branca, né, majoritariamente, então, assim, é herança de vocês. Vocês têm que se haver com isso, né? Então, não vão chamar para ser enciclopédia, é para ser cero, é para ser aliado, mas não é enciclopédia. E se chamar, vamos valorizar, né? Porque é importante que se tenha esse debate. A diversidade racial, inclusive, é super importante para o mercado de beleza. Eu acho que movimenta ali uma puta grana. Então, assim, vamos valorizar também, né, esse profissional que é chamado ali para dar uma consultoria, para fazer parte do time de inclusão e diversidade, enfim, vamos valorizar, porque isso também faz parte de ações antirracistas, o reconhecimento, né? Porque senão, de novo, é só discurso, é só muito abstrato. E vamos produzir e fazer pesquisa pensando em tudo isso, em contexto histórico, nas defesas que te mobilizaram aí, nos sentimentos que te mobilizaram, e a partir disso você produz, né? Porque a realidade posta é o capitalismo, as pessoas vão comprar mesmo, e é isso a realidade posta. Não existe a gente sem mercado, né? Pelo menos por hora, na nossa realidade atual.
Então, se o teu foco é vender, então, assim, né, e também a diversidade, porque o mercado tem falado muito sobre isso, então faz direito. Então, começa do começo, né? Como eles adoram essa palavra reconstrução, desconstrução, então se constrói, se reconstrói, mas vai para o lugar do concreto, que é, vai estudar. Você não sabe, você tem que aprender, a gente já sabe sobre isso. Você está indo estudar sobre o assunto, você está indo provocar esses debates aí com os outros tomadores de opinião, né? Ou não, ou fica um tomador de opinião que sabe sobre o assunto, mas eu não vou levar esse assunto ali porque é chato, porque o fulano não fala sobre, porque a atual conjuntura política que a gente está aí no Brasil e no mundo é uma conjuntura que, enfim, as pessoas estão mostrando a cara mesmo, então quem é racista está se mostrando racista, enfim, fascista estão se mostrando fascistas, mas e aí, com isso a gente perde força, como a gente faz? Então, assim, meu puxão de orelha que tá longo é, basicamente, vai estudar, se haveja você com essas barreiras de defesa que vão surgir, faça terapia a respeito disso, terapia também é um lugar para falar sobre esse tipo de assunto, tá? Porque é social, isso é social, atinge a gente, e haja, né? Para agir, não é só para ficar aqui no discurso bonitinho, na bolinha, que não vai transformar de fato a sociedade. O mercado, quando a gente lê missão, visão, valores das empresas, fala muito sobre transformação da sociedade, mas pouco se vê, de fato, essas transformações acontecendo. Que lindo, É isso. fantástico. E, Fê, por que seus ancestrais se orgulham de você? Tomara, né? Porque, assim, achar que eles se orgulham é muita pretensão nossa parte. Tomara, não que se orgulhem, mas que, que essa luta continue, sabe? Que meus ancestrais sejam representados da maneira como eles sempre tiveram que ser, que é no lugar da inteligência afetiva, que é no lugar da inteligência do mercado, que é no lugar da beleza, da criatividade, porque afinal de contas, quando a gente fala de racismo, principalmente no contexto do Brasil, a gente fala muito sobre o período da escravidão, porque é um marcador do racismo, então a gente tem que falar sobre, mas pouco se fala sobre a tecnologia dos nossos ancestrais, que movimentou economia, movimentou afeto. Então, que eu seja instrumento para que eles sejam lembrados dessa forma, né? Dessa forma potente, porque a nossa ancestralidade ela é potência acima de tudo. O mercado é o que é, o mundo é o que é por conta da nossa potência ancestral. Então, espero ter essa resistência, essa força de caráter e de afeto para que essa mensagem chegue dessa forma, né? Das formas, da forma de saibam sim o contexto histórico do porquê que a gente está do jeito que está, mas saibam também que por conta da resistência estamos do jeito que estamos, né? Nas conquistas aí, enfim, tecnológicas, afetivas, etc. Tem muito dos nossos, tem muito assim. Então eu quero que esse legado ele seja sabido, principalmente pelos que vêm por aí, pelos nossos pequenos. Eles têm que saber do jeito que a gente não conseguiu saber, que a gente não teve esse acesso à informação quando a gente era pequeno na nossa formação. Para que eu seja essa agente formativa do jeito que tem que ser. É. E que fantástico. E para terminar, tô muito pesado, porque tá muito incrível. Eu não posso terminar isso aqui antes de registrar todo o orgulho que eu tenho e toda a gratidão que eu tenho, porque, gente, não sei se vocês sabem, mas a Priscila foi a maior inspiração para a criação desse programa. E nessa jornada, como diz Lely, como também tão incrivelmente a Priscila apresentou nesse processo de se tornar, né, de se assumir, de se enxergar, de resistir para existir, ela tem um papel fundamental na minha vida, então eu queria aqui agradecer imensamente. Registrar o meu orgulho imenso que eu tenho com você. Foi lindo ver o nascimento de uma rebelde, ao mesmo tempo uma psicóloga irritantemente competente.
E que, gente, ela é minha esposa. Então, assim, deixar também registrado que eu te amo muito. Então, muito obrigado por tudo. Hum. Né? Eu saí da postura, a professora me quebrou. Ah, assim, uma honra compartilhar essa jornada com você, você sabe disso. Um orgulho e uma delícia ter essa troca. Eu acho que o amor também foi leve, é lindo, mas também é uma tecnologia ancestral e é político, enfim, isso eu aprendi com você, então se eu tenho esse espaço e eu sou o que eu sou, é porque nós somos juntos, assim, então eu te agradeço demais pelo espaço. Como eu falei no começo, é um espaço ao qual eu me sinto tão pertencente, tão à vontade. Geralmente eu fico muito nervosa ao falar em público, eu não gosto muito, mas quando você chama, é um chamado, assim, não tem como não estar, porque você promove esses espaços de afeto, onde as pessoas se sentem muito à vontade, e eu sou uma delas, eu sou bem dura, assim, para sentir à vontade. Então, eu te agradeço pela promoção desse espaço, eu agradeço por você criar esses espaços de diálogo, de disseminação de informação, essa frente que é um lugar muito solitário, né, para você que está empreendendo, mas muito importante. Então, te agradeço demais, te amo demais, tenho muito orgulho de tudo, assim. Obrigada. Ah, obrigado, amor. Obrigado. E, gente, pra fechar aqui com um toque de emoção também, muito em breve, muitas entrevistas incríveis como essa. Não como essa, mas entrevistas incríveis também nos próximos episódios, então aguardem. Então, Pri, mais uma vez, muito obrigado. Já, obrigada.